Livro 13º. Prova-se nele que a morte dos homens é castigo e se originou do pecado de Adão. Capítulo 1. A queda do primeiro homem é a causa da morte. Já desembaraçados dessas difíceis questões sobre a origem do mundo e sobre o princípio do gênero humano, o plano da obra exige-nos abordar o problema da queda do primeiro homem, ou melhor, dos primeiros homens e da origem e propagação da morte. Deus, com efeito, não criara os homens nas mesmas condições que os anjos, quer dizer, de forma que, se pecassem, não pudessem morrer. Criou-os de tal sorte que os cumpridores fiéis de sua obediência passariam, sem mediar a morte, a imortalidade angélica e eternidade feliz. Quanto aos desobedientes, a morte ser-lhes ia justa castigo e justa condenação. E o que já observamos no livro anterior. Capítulo 2. A morte da alma e a do corpo. Mas trata-se de meditar mais profundamente sobre a própria natureza da morte. Embora tenha, na realidade, a certeza de ser imortal, tem a alma humana também certa morte, que lhe é própria. Chama-se mortal justamente porque, de certa maneira, jamais deixa de viver e de sentir, ao passo que o corpo se diz mortal porque pode ser privado de toda a vida e por si mesmo carece dela. Dá-se a morte da alma quando Deus a abandona, como a do corpo acontece quando a alma se afasta. Logo, a morte de ambos, quer dizer, do homem todo, sucede quando a alma, abandonada por Deus, abandona o corpo. Então, nem ela vive de Deus nem o corpo vive dela. A morte do homem total segue-se aquela que a autoridade da palavra divina chama segunda morte. Desta fala o Salvador, quando diz: temei aquele que tem poder para arrojar o corpo e a alma no inferno. Como tal ameaça não surte efeito antes de a alma unir-se ao corpo, sem que rompimento algum possa separá-los, parecerá estranho dizer que o corpo perece por morte, que não consiste em ser abandonado pela alma, mas em ser atormentado, estando animado e sendo senciente. Porque é razoável dizer que a alma morre nesse último e eterno suplício, de que mais acuradamente falaremos no devido lugar, pois não vive de Deus. Como, porém, dizer que morre o corpo, vivendo a alma? É certo não poder sentir de outro modo as dores corporais que seguirão a ressurreição. Ou será que, sendo a vida, seja qual for, inegável bem e verdadeiro mal a dor, não se deve dizer que vive o corpo, por não ser a alma a causa de sua vida, mas de sua dor? A alma, por conseguinte, vive de Deus, quando vive bem, e não pode viver bem se Deus nela não opera o que é bom. O corpo todo vive da alma, quando a alma vive no corpo, quer ela viva de Deus, quer não. A vida dos ímpios nos corpos é vida, não das almas, mas dos corpos, vida que lhes comunicam mesmo as almas mortas, quer dizer, abandonadas por Deus, sem perder sua vida própria, seja qual for, pela qual são imortais. Contudo, na derradeira condenação, embora seja verdade que o homem não deixará de sentir, como tal sensação não será o encanto da volúpia nem o bem-estar do repouso, mas o aguilhão das dores vingadoras, não carece de razão dar-lhe o nome de morte e não de vida. E o de morte, ademais, segunda, porque acontece depois da primeira, que consiste em rompimento da união existente entre duas naturezas, a de Deus e a alma ou a da alma e a do corpo. Sobre a primeira morte do corpo pode-se dizer que para os bons é boa e má para os maus. Mas a segunda, como não é para os bons, está fora de dúvida a não ser boa para ninguém. Capítulo 3.
É pena também para os justos a morte, transmitida a toda a humanidade pelo pecado dos primeiros homens. Aqui se apresenta nova questão, que não se deve desprezar. É realmente boa para os bons a morte, que consiste na separação do corpo e da alma. E, se assim é, como é possível chegar à conclusão de que constitui pena do pecado? Porque é certo que os primeiros homens, se não houvessem pecado, não a teriam sofrido. Como pode ser boa para os bons, se apenas pode suceder aos bons? Por outro lado, caso não pudesse sobreviver senão aos maus, não deveria ser boa para os bons, mas, ao contrário, não deveria existir para eles. Porque deveria haver pena onde não havia males que castigar. Por isso é preciso admitir haverem os primeiros homens sido criados em tal estado, que, se não pecassem, não sofreriam gênero algum de morte, porque, em havendo pecado, foram punidos com morte que por isso mesmo se tornaria extensiva a todos os seus descendentes. A razão é que deles não nasceria outra coisa senão o que fossem. A enormidade da culpa e a consequente condenação corromperam a natureza e veio a ser natural nos descendentes o que nos primeiros homens pecadores precedeu como castigo. Com efeito, o homem não procede do homem, como o homem procedeu do pó. Na criação do homem do pó foi a matéria e na geração do homem o pai ao homem. Por isso a carne não é da mesma natureza da terra, embora haja sido feito da terra. Por outro lado, o filho é homem tal qual o pai. Todo o gênero humano, que havia de passar à posteridade por meio da mulher, estava no primeiro homem, quando a união dos cônjuges recebeu de Deus a sentença que os condenou. E tal foi, não no momento de sua criação, mas no momento de seu crime e de seu castigo, tal se reproduz nas mesmas condições originais de morte e de pecado. Não que a falta ou o castigo tenha reduzido o primeiro pecador à estupidez, à fraqueza de espírito e de corpo que notamos nas crianças, semelhantes aos filhotes dos animais quando nascem, pois Deus precipitou seus pais na vida e na morte dos brutos. Assim está escrito: o homem, constituído em honra, não teve discernimento. Igualou seus brutos, destituídos de entendimento, e fez-se como um deles. Observemos, ademais, serem as crianças, no uso e movimento de seus membros e em seu sentido de apetecer e evitar, mais delicadas que os animaizinhos mais tenros, como se a virtualidade do homem se lançasse ao alto sobre os restantes animais tanto mais quanto mais se retraíra seu impulso, como a flecha quando se retese o arco. Não foi, portanto, despenhando um impelido primeiro homem, por sua injusta pretensão e por justa condenação, a essa rudeza infantil, acontece que nele a natureza humana ficou de tal maneira viciada e mudada, que em seus membros sentia lutar a desobediência concupiscencial e se viu constrangida a morrer necessariamente. E assim, por haver se feito assim por vício e por castigo, gerou seres sujeitos ao pecado e à morte. Se do vínculo do pecado a graça do mediador desliga as crianças, estas apenas podem sofrer a morte que o corpo separa da alma e, livres da obrigação do pecado, não passam à morte penal, sem fim. Capítulo 4. Porque estão sujeitos à morte, quer dizer, à pena do pecado, os que do pecado foram absolvidos pela graça da regeneração. Se a pessoa que inquiete o problema de saber por que padecem a morte, pena do pecado, aqueles cujo pecado foi perdoado pela graça, remeto à obra minha, intitulada do batismo das crianças, em que se trata e se resolve tal ponto. Diz-se nela que se deixava a alma experimentar a separação do corpo, já perdoado o pecado, precisamente porque, se o sacramento da regeneração seguisse de imediato a imortalidade do corpo, se enervaria a fé, que é cabalmente fé quando se espera em esperança o que ainda não se vê em realidade.
com o robustecimento e a luta pela fé, na idade madura havia, além disso, de ser superado o temor à morte, coisa que grandemente apareceu nos santos mártires. É inegável que não seria vitória nem glória do combate, pois nem mesmo poderia haver combate, se, depois do banho da regeneração, já santos, não pudessem sofrer a morte corporal. Quem não se daria pressa em levar os filhinhos a batizar justamente para que não fossem desligados do corpo? Desse modo não se provaria fé com o prêmio invisível, mas, pelo contrário, já nem mesmo seria fé, porque se buscaria e se cobraria no mesmo instante a recompensa da obra. Na nova economia, contudo, por graça maior e mais admirável do Salvador, o castigo do pecado transformou-se em instrumento de justiça. Então se disse ao homem: se pecas, morrerás. Agora se diz ao mártir: morre para não pecar. Então se lhes disse: se transgredis o mandamento, morrereis de morte. Agora se lhes diz: se recusardes a morte, transgredireis o mandamento. O que então se devia temer, para não pecar, agora se deve aceitar, por medo de pecar. Assim, pela misericórdia inefável de Deus, a pena dos vícios vem a ser instrumento de virtude e o suplício do pecado se torna merecimento do justo. Então se adquiriu a morte, pecando, agora se aperfeiçoa a justiça, morrendo. Isso, todavia, aplica a seus santos mártires, a quem se impunha a disjuntiva, desertar da fé ou sofrer a morte, porque os justos preferem padecer, crendo, o que os primeiros prevaricadores padeceram por não crer. Aqueles, se não houvessem pecado, não haveriam morrido, estes, se não morrem, pecarão. Aqueles morreram porque pecaram, estes não pecam, porque morrem. A culpa daqueles acarretou a pena destes previne a culpa. E isso não porque a morte, que antes foi mal, se haja transformado em bem, e sim porque Deus concedeu à fé a graça de que a morte, contrária à vida, haja passado a ser a ponte que conduz à vida. Capítulo 5. Como os pecadores usam mal da lei, que é boa, assim os justos usam bem da morte, que é má. Querendo pôr em relevo o grande poder nocivo do pecado, na ausência da graça, o apóstolo não duvidou em chamar a força do pecado a lei que o proíbe. O aguilhão da morte, diz, é o pecado e a força do pecado é a lei. E com muitíssima verdade, porque a proibição aumenta o desejo de proceder mal, quando o amor à justiça não é tanto que seu gosto supera a cobiça de pecar. Mas somente a graça de Deus pode dar o amor e o gosto da verdadeira justiça. Entretanto, a fim de que o apelativo força do pecado dado à lei não faça pensar que a lei é má, diz no outro lugar, tratando do mesmo assunto, a lei é santa e o mandamento, santo, justo e bom. Então, o que é bom se transformou em morte para mim. De modo algum. O pecado é que, havendo-me causado a morte por meio de coisa boa, manifestou o que é, de maneira que, por motivo do mesmo mandamento, fez-se o pecador ou o pecado sobremaneira maligno. Disse sobremaneira porque, quando aumenta a libido de pecar e a lei é desprezada, acrescenta-se, além disso, a prevaricação. Porque o julgamos digno de ser citado. Porque, como a lei não é mal, quando cresce a concupiscência do pecado, assim a morte não é bem, quando aumenta a glória dos que a sofrem, quer se despreze aquela pela iniquidade e haja prevaricadores, quer se aceite esta pela verdade e haja mártires. A lei é boa justamente por ser proibição do pecado e a morte é má por ser o salário do pecado.
Mas assim como os pecadores fazem mau uso não apenas dos males, mas também dos bens, assim os justos fazem bom uso não apenas dos bens, mas também dos males. Eis o porquê de os maus fazerem mau uso da lei, embora a lei seja um bem, e de os bons fazerem bom uso da morte, apesar de a morte ser um mal. Capítulo 6. O mal da morte consiste na ruptura da união existente entre a alma e o corpo. A morte do corpo e o que a constituem tal, quer dizer, a separação da alma e do corpo, quando a sofrem os chamados moribundos, não é bem para pessoa alguma, porque o rompimento do unido e entrelaçado no vivente é duro para a sensibilidade e contrário à natureza, enquanto a alma habita o corpo, até perder-se todo o sentido procedente do enlace da alma com a carne. Às vezes um só ferimento do corpo ou o rápido voo da alma atalha toda essa agonia e não permite senti-la, antecipando-se a hora. Seja qual for, por conseguinte, a crise em que dolorosa sensação acompanha a sensibilidade que se retira, o sofrimento piedoso e resignado aumenta o merecimento da paciência, porém não exclui a palavra pena. Assim, sendo a morte pena do que nasce, como ramo do primeiro tronco, se mede pela piedade e pela justiça, transforma-se em glória do que renasce e, sendo retribuição do pecado, às vezes consegue que nada se retribua ao pecado. Capítulo 7. A morte aceita pelos não batizados por confessarem Cristo. Com efeito, quantos morrem por confessarem Cristo, mesmo sem haverem recebido o banho da regeneração, tem morte que neles produz tantos efeitos, quanto a remissão dos pecados, quantos produziria o banho na fonte sagrada do batismo. Aquele que disse, quem não renascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino dos céus, abriu no outro lugar honrosa exceção, falando de modo não menos geral, quem confessar-me diante dos homens também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E na outra passagem, quem perder a vida por amor de mim encontrá-la. Eis o porquê daquelas palavras, de grande preço é, aos olhos do Senhor, a morte de seus santos. Pois que há de mais valor que morte que causa a remissão de todos os pecados e inexcedível aumento de merecimentos. Não cabe comparar os merecimentos daqueles que, não podendo diferir a morte, são batizados e saem desta vida após haverem sido apagados todos os seus pecados com os dos que, podendo, não diferiram a morte, porque a chegar ao batismo, negando-o, preferiram terminar a vida, confessando Cristo. É certo que, se o houvessem feito, também se lhes perdoaria no banho lustral o haverem negado Cristo por medo da morte, pois é verdade que aqueles que deram morte a Cristo se lhes perdoou o crime tão horrendo. Como, porém, sem graça torrencial do Espírito que sopra onde quer, poderiam amar Cristo ao extremo de não poderem negá-lo em tal risco de vida e com esperança tão grande de perdão? A valiosa morte dos santos, a quem precedeu e antecipadamente pagou com tanta graça a morte de Cristo, para não vacilarem em entregar a sua para consegui-lo a ele, provou que o constituído antes como pena do pecador se reduziu agora a tais usos, com o fim de que dali dimanasse fruto mais abundante de justiça. A morte, portanto, não deve ser considerada como bem em si mesma por haver sido destinada a tamanha utilidade, não por virtude própria, mas pela graça de Deus. Antes se propôs como objeto de temor, para que não se cometesse o pecado, deve agora ser aceita para não cometer pecado, para pagar o cometido ou para dar a palma da justiça devida a uma vitória tão gloriosa. Capítulo 8. Aceitando pela verdade a morte primeira, vence os justos livres da segunda. Pensemos bem. Quem quer que morra gloriosamente pela verdade e pela fé conjura a morte.
aceita a parte da morte por temor a que lhe sobrevenha toda e se lhe acrescente a segunda, que não terá fim. Aceita a separação da alma e do corpo por medo de que, afastado Deus da alma, a alma se afaste do corpo e, assim, finalizada a morte primeira do homem todo, se veja nas garras da segunda, que é eterna. Assim, a morte, como já dissemos, quando a sofrem os moribundos e neles operam morrer, não é bem para pessoa alguma, mas o tolerá-la é louvável por conservar ou conseguir o bem. Quando, porém, são os mortos que já se encontram sob seu domínio, disse, não absurdamente, ser má para os maus e boa para os bons, porque as almas dos bons, separadas dos corpos, estão no descanso e as dos ímpios nos tormentos. E estarão assim até os corpos de uns ressuscitarem para a vida eterna e os dos outros para a morte eterna, chamada segunda. Capítulo 9. O momento exato da morte. Ora, o tempo durante o qual as almas separadas do corpo são felizes ou infelizes, é tempo da morte ou de depois da morte. Se é tempo depois da morte, não é mais a morte, que já passou, mas a vida da alma que pode ser boa ou má. Porque a morte só é um mal quando está presente, quando se morre, porque nesse momento as dores são grandes, mal de que os bons sabem tirar proveito. Mas, passada a morte, como pode ser esta boa ou má, se já deixou de ser? A mais ainda, se bem observamos, as próprias dores dos moribundos não são a morte, porque enquanto eles sentem, ainda estão vivos, e por isso ainda não estão na morte, que tira qualquer sentimento, mas nas proximidades da morte, que ocasiona tantas angústias. Como, portanto, chamamos de moribundos os que ainda não estão mortos, e que ainda agonizam. Contudo chamamo-los assim com razão, porque, vindo a morte, já não os chamamos de moribundos, mas de mortos. Ninguém, contudo, é moribundo se não está vivo, porque nesse último instante da vida que são chegados os que, como dizemos, vão render sua alma, se esta ainda não o deixou, ele ainda está vivo. O que morre, portanto, é ao mesmo tempo moribundo e vivo, isto é, aproxima-se da morte e se afasta da vida, está ainda em vida, porque sua alma está presente no corpo, e ainda não está na morte, porque a alma ainda não se retirou do corpo. E, depois que a alma partir, se nem então ele está na morte, que já passou, quando se dirá que ele está na morte. Porque ninguém é moribundo se não pode ser ao mesmo tempo moribundo e vivo. De fato, enquanto a alma está no corpo, não se pode negar a vida. Ou, se devemos chamar de moribundo aquele que já sente em seu corpo a ação da morte, e se ninguém pode ser ao mesmo tempo vivo e moribundo, não sei quando é que se está vivo. Capítulo 10. A vida dos mortais. O nome de morte quadra melhor que o de vida. Desde o instante em que começamos a existir neste corpo mortal, jamais deixamos de tender para a morte. Tal é a obra da mutabilidade durante todo o tempo da vida. Se é que deve chamar-se vida. Tender para a morte. Não existe ninguém que não esteja mais próximo da morte depois de um ano que antes dele. Amanhã mais do que hoje, hoje mais do que ontem, pouco depois mais do que agora e agora pouco mais do que antes. Porque o tempo vivido é retirado do que se deve viver e dia a dia diminui o que resta, de tal modo que esta vida não passa de corrida para a morte. Não permite que ninguém se detenha ou caminhe mais devagar, pelo contrário, todos seguem o mesmo compasso e se movem com igual presteza. Com efeito, quem teve existência mais curta não cruzou o tempo com maior celeridade que aquele que a teve mais longa. Acontece que, arrancados seus momentos de igual modo a ambos, um teve a meta mais próxima e o outro mais afastada,
meta a que um e outro corriam com idêntica velocidade. Uma coisa é ver andado mais caminho, outra ver caminhado mais devagar. Em consequência, quem até chegar à morte apura espaços mais longos de tempo não corre mais devagar, mas anda mais caminho. Portanto, se cada indivíduo começa a morrer, ou seja, a estar na morte, desde o instante em que nele começa a operar-se a morte, quer dizer, a subtração da vida, pois, terminada a subtração, já estará depois da morte, não na morte, é fora de dúvida que, desde o instante em que começamos a existir neste corpo, estamos na morte. Que outra coisa se faz em cada dia, em cada hora e em cada momento até que, apurada a derradeira gota da vida, se completa a morte que se ia operando e já começa a existir o tempo posterior à morte que no fierir da subtração da vida estava na morte. Se, por conseguinte, o homem não pode estar ao mesmo tempo em vida e em morte, nunca jamais está em vida, desde que mora neste corpo mais moribundo que vivente. Ou diremos estar ao mesmo tempo em vida e em morte, quer dizer, na vida, em que vive até se lhe subtraída toda, e na morte, com que já morre quando lhe é subtraída a vida. Porque, se não está em vida, que é que se subtrai, enquanto não se realiza a sua perfeita consumpção? E se não está em morte, que é a subtração da vida? Não inutilmente se diz que, subtraída ao corpo toda a vida, já está depois da morte, senão porque existia a morte quando se lhe subtraía a vida. E se, subtraída a vida, o homem não está na morte, mas depois da morte, quando estará na morte, senão quando lhe é subtraída? Capítulo 11. Pode alguém ser ao mesmo tempo vivente e morto? Se é absurdo dizer que antes de encarar a morte o homem já está na morte. De que meta ele aproxima o caminhar de sua vida, se já está nela? E como, por outro lado, é demasiado atrevimento afirmar que é ao mesmo tempo vivente e moribundo, pois não se pode estar ao mesmo tempo acordado e dormindo. É preciso perguntar quando será moribundo. Antes de a morte chegar não é moribundo, mas vivente. Chegada a morte, já será morto, não moribundo. Aquele ainda está antes da morte, este já lhe transpôs a fronteira. Quando está na morte, pois, então é realmente moribundo. Estas três coisas distintas, a saber, antes da morte, na morte e depois da morte, têm cada qual nome próprio, vivente, moribundo e morto. É, pois, muito difícil determinar quando alguém é moribundo, quer dizer, quando está na morte, quando não é vivente, que é antes da morte, nem morto, que é depois da morte, mas moribundo, ou seja, na morte. Enquanto a alma está no corpo, sobretudo se ainda sente, o homem, constante de alma e de corpo, vive e, portanto, não deve dizer-se na morte, mas antes da morte. Contudo, quando a alma se separa e priva o corpo de toda sensação, já aparece depois da morte e se chama morto. Logo, fina-se entre esses dois momentos em que é moribundo ou está na morte, porque, se ainda vive, está antes da morte e, se deixou de viver, já está depois da morte. Em conclusão, é impossível compreender quando é moribundo ou quando está na morte. O mesmo ocorre com o tempo. Busca-se o presente e não se dá com ele, porque o cruzar do futuro ao passado é espaço inapreciável. Não será lógico concluir daí que a morte do corpo não existe. Pois, se existe, quando existe, se não pode estar em ninguém e ninguém pode estar nela. Com efeito, se vive, ainda não existe a morte, porque isso é antes da morte, não na morte, e, se deixou de viver, já não existe, porque isso é depois da morte, não na morte.
se a morte não existe antes ou depois dela mesma, que significa dizer antes da morte ou depois da morte? A verdade é que dizê-lo carece de sentido, se não existe a morte. Oxalá houvéssemos conseguido, bem vivendo no passado, não existisse morte alguma. Contudo, agora é tão esquiva, que não pode explicar-se com palavras nem evitar-se com argumentos. Falemos, pois, segundo o uso corrente, pois assim o exigem nossas maneiras, e digamos, antes da morte como antes de a morte suceder, como está escrito, antes da morte não louves homem algum. Digamos também, desde que haja sobrevindo, depois da morte deste ou daquele sucedeu tal ou qual coisa. Digamos ainda, como nos seja possível, do tempo presente, aquele moribundo fez testamento e ao morrer deixou isto ou aquilo este ou aquele, embora na realidade, se não vivesse, não teria podido fazê-lo e o haja feito antes da morte e não na morte. Falemos também como fala a Divina Escritura, que não duvidem chamar mortos não aos que já morreram, mas aos que estão na morte. Assim naquela passagem, porque não há na morte quem se lembre de ti. Dize com razão que estão na morte, enquanto não ressuscitam, como se diz que alguém está dormindo, enquanto não desperta, embora chamemos dormentes os que estão no sono e não possamos, todavia, chamar moribundos os que morreram. Porque não morre, quanto à morte corporal de que agora tratamos, aquele que já está separado do corpo. É precisamente a isso que me referia, ao dizer que não se pode explicar com palavras como chamamos moribundos aos que ainda vivem ou dos já mortos, mesmo depois da morte, dizemos estarem na morte. Como depois da morte, se ainda estão na morte, sabendo-se, ademais, que não os chamamos moribundos, como chamamos dormentes aos que estão no sono, enfermos aos que estão em enfermidade, dolentes aos que estão em dor e viventes aos que estão em vida. Contudo, antes de ressuscitarem, disse que os mortos estão na morte, mas não podemos chamá-los moribundos. Daqui deduzo não carecer de oportunidade de sentido minha opinião de que, talvez não por causa da lógica humana, mas por intenção divina, o verbo moritur, morre, em latim não hajam os gramáticos podido conjugá-lo pela mesma regra com que se conjugam os demais. Dioritur, nasce, por exemplo, forma-se o pretérito ortus este, nasceu, e assim os demais tempos que se conjugam com os particípios passados. Mas, se perguntamos pelo pretérito do verbo moritur, responder-nos-ão, como de costume, mortus este, morreu, duplicada a letra U. Disse mortus, morto, como fatus, fátuo, ardus, difícil, conspicuous, conspícuo, etc. Que não são particípios, mas nomes, e por isso se declinam sem tempo. Naquele, entretanto, simulando declinar o indeclinável, põe-se o nome em lugar do particípio passado. Isso tem determinado sentido e aqui, assim como o significado pelo verbo não pode ser declinado, assim também o verbo que o significa não se pode declinar, falando. Mas pelo menos podemos, com auxílio da graça de nosso Redentor, declinar a morte segunda. É o mais grave e o pior de todos os males, por não consistir na separação da alma e do corpo, mas do eterno abraço de ambos nos tormentos eternos. Aí é que os homens estarão sempre na morte, não antes nem depois da morte, e por isso nunca mais serão viventes e nunca mais serão mortos, mas eternamente moribundos. A suprema desgraça para o homem na morte será, com efeito, que a morte seja imortal. Capítulo 12. Que morte havia Deus combinado aos primeiros homens, se lhe violassem o mandamento?
Quando se pergunta que morte combinaria Deus aos primeiros homens, no caso de violarem o mandamento recebido e de não lhe prestaram obediência, se era a morte da alma, a do corpo, a do homem todo ou a chamada segunda, deve-se responder que todas. A primeira compreende duas delas, a segunda, todas. Como a Terra universal consta de muitas regiões e a Igreja universal de muitas igrejas, assim a morte total consta de todas as mortes. Porque a primeira compreende duas, uma da alma e outra do corpo, de modo que a primeira morte de todo homem se dá quando a alma sem Deus e sem corpo sofre temporalmente o castigo, e a segunda, quando a alma sem Deus e com o corpo sofre as penas eternas. Quando Deus disse ao primeiro homem que colocou no paraíso, falando do fruto proibido, no dia em que o comerdes morrereis de morte, não tornou tal combinação extensiva apenas à primeira parte da morte primeira, em que a alma se vê sem Deus, nem apenas a segunda parte, em que o corpo se vê privado da alma, nem apenas a primeira morte total, em que a alma, separada de Deus e do corpo, é castigada, mas a quantas mortes há até a última, que se chama a segunda e não tem seguinte. Capítulo 13. Qual o primeiro castigo da prevaricação dos primeiros pais? Tão logo se levou a efeito a transgressão do preceito, desamparados da graça de Deus, envergonharam-se da nudez de seus corpos. Por isso cobriram suas vergonhas com folhas de figueira, as primeiras, talvez, que se lhes depararam em meio de sua perturbação. Tais membros já os tinham antes, mas não eram vergonhosos. Sentiram, pois, novo movimento em sua carne desobediente, como castigo devido à sua desobediência. Comprazida no uso desordenado da própria liberdade e desdenhando servir a Deus, a alma viu-se despojada da primeira sujeição de seu corpo e, por haver livremente abandonado o Senhor superior, não mantinha submisso o servo inferior nem mantinha submissa a si mesma a carne, como teria podido manter sempre, se houvesse permanecido submissa a Deus. A carne começou, então, a desejar contra o espírito. Nesse combate nascemos, arrastando germen de morte e trazendo em nossos membros e em nossa viciada natureza alternativa de luta e de vitória da primeira prevaricação. Capítulo 14. O homem, criado por Deus, e como caiu por arbítrio de sua vontade. Deus, autor das naturezas, não dos vícios, criou um homem reto, mas, depravado por sua própria vontade e justamente condenado, gerou seres desordenados e condenados. Estivemos todos naquele um quando fomos todos aquele um, e caiu em pecado pela mulher, dele feita antes do pecado. Ainda não fora criada e difundida nossa forma individual, forma que cada qual havíamos de ter, mas já existia a natureza germinal, de que havíamos de descender todos. Desta, viciada pelo pecado, ligada pelo vínculo da morte e justamente condenada, o homem, nascendo do homem, não nasceria de outra condição. Por isso, do mau emprego do livre-arbítrio originou-se verdadeira série de desventuras, que de princípio viciado, como se corrompido na raiz o gênero humano, arrastaria todos, em concatenação de misérias, ao abismo da morte segunda, que não tem fim, se a graça de Deus não livrasse alguns. Capítulo 15. Pecando, Adão abandonou a Deus antes de Deus abandoná-lo. A primeira morte da alma consistiu em apartar-se de Deus. Por esse motivo, como nas seguintes palavras, morrereis de morte não se disse de mortes. Deve-se entender somente aquela que sucede quando a alma é abandonada por sua vida, que é Deus.
porque não foi abandonado para que abandonasse, mas abandonou para ser abandonado, visto como, para seu mal, é primeiro a própria vontade e, para seu bem, é primeiro a vontade do Criador, quer para fazê-la quando ainda não existia, quer para refazê-la quando pereceu na queda. Contudo, embora entendamos haver Deus querido significar essa morte nas seguintes palavras: no dia em que o comerdes morrereis de morte, como se dissesse, no dia em que me abandonardes pela desobediência abandonar-vos-ei por justiça. Indubitável é que em tal morte se anunciaram também as demais que haviam de suceder. Ao originar-se na carne da alma desobediente um movimento desobediente, pelo qual cobriram suas vergonhas, sentiu-se a morte, em que Deus abandonou a alma. Esta ficou significada naquelas palavras que Deus dirigiu ao homem, quando em seu louco temor se escondia: Adão, onde estás? E disse-o, não perguntando como se o ignorasse, mas advertindo-o, com censura, de que cuidasse de saber onde estava, porque Deus já não estava com ele. Mais tarde, ao abandonar a alma e o corpo, enrugado pela idade e encolhido pela velhice, chegou a experimentar a outra morte, da qual Deus dissera, quando impunha seus castigos ao homem: és terra e a terra irás. Assim, essas duas mortes completariam a primeira, de todo homem, e lhe seguiria, por fim, a segunda, se o homem não fosse libertado pela graça. O corpo, procedente da terra, a ela não tornaria senão pela morte, que lhe sobrevém quando se vê privado de sua vida, ou seja, da alma. É por isso que os cristãos, fiéis e verazes custódios da fé católica, afirmam que a morte do corpo não é infligida por lei da natureza, porquanto Deus não deu morte alguma ao homem, mas como legítimo castigo do pecado. Ao vingar o pecado, disse Deus ao homem, em quem todos estávamos então: és terra e a terra irás. Capítulo 16. Há filósofos que pensam não ser castigo a separação do corpo e da alma e se baseiam em que Platão introduz o Deus Supremo, prometendo aos deuses inferiores não serem nunca destituídos dos respectivos corpos. Mas há filósofos, contra cujas calúnias defendemos a cidade de Deus, quer dizer, a Igreja, que zombam, segundo eles, sabiamente do que acabamos de dizer, ou seja, de a separação da alma e do corpo dever ser contada entre as penas. E fundam-se em que, na sua opinião, a alma alcança a perfeita felicidade quando, desligada em absoluto de todo o corpo, torna a Deus, simples, sozinha e de certo modo nua. Se em seus próprios escritos não encontrássemos nada com que refutar semelhante opinião, teríamos de estender-nos em demonstrar que o corpo não é oneroso para a alma senão por ser corruptível. Aqui vem apelo àquela passagem de nossas escrituras citada no livro anterior: o corpo corruptível oprime a alma. Ao acrescentar corruptível, dá a entender que não é qualquer corpo que oprime a alma, e sim o feito pelo castigo consequente ao pecado. E, embora não o houvesse acrescentado, não deveríamos entender outra coisa. Contudo, apregoando Platão a todos os ventos que os deuses feitos pelo soberano Deus têm corpos imortais e introduzindo a Deus, autor deles, prometendo-lhes, como singular benefício, eterna permanência em seus corpos e não serem desligados deles por morte alguma, aqui vem que tais sofistas, para perseguirem a fé cristã, finjam desconhecer o que conhecem. Porque, em luta consigo mesmos, preferem dizê-lo, contanto que não recuem do empenho de contradizer-nos. Vou citar as próprias palavras de Platão, traduzidas ao latim por Cícero, nas quais introduz o soberano Deus perorando e dizendo aos deuses que fez: considerai, filhos dos deuses, de que obras sou autor e pai. Sois indissolúveis contra a minha vontade, embora todo o composto possa dissolver-se, mas não é próprio do bem querer separar o que é razão uniu.
Mas, por haverdes nascido, não podeis ser imortais, indissolúveis. Entretanto, não vos dissolvereis nem destino algum de morte vos tirará a vida, porque não será mais poderoso que minha vontade, que é vínculo mais forte para vossa perpetuidade que o destino a que ficastes ligados ao começardes vossa existência. Eis que Platão diz que os deuses, por causa da ligação do corpo e da alma, são mortais e, todavia, são imortais, por vontade e decisão do Deus que os fez. Se, por conseguinte, para a alma é castigo estar ligada a corpo, que significa que, falando-lhes Deus como a temerosos de que a morte lhes assume as portas, ou seja, de se separarem dos respectivos corpos, lhes assegura a imortalidade. E isso não pela natureza de tais deuses, composta, não simples, mas pela insuperável vontade de Deus, que pode fazer com que o nascido não morra nem o ligado se desligue, mas persevere incorruptivelmente. É outra questão saber se na realidade, aplicado aos astros, é verdadeiro tal pensamento de Platão. Não se deve levianamente admitir tenham ânimos próprios inteligentes e ditosos que os vivifiquem esses globos de luz ou pequenos círculos que com luz corpórea de dia ou de noite iluminam a terra. Afirma-o com insistência do mundo universo, como de grande animal que contém todos os restantes animais. Porém, como fica dito, trata-se de outra questão e não me comprometi no momento a discuti-la. Com franqueza, julguei dever citar esse texto contra aqueles que se gloriam de chamar-se ou ser platônicos, orgulhoso título que os envergonha de ser cristãos, porque tal nome lhes seria comum e ao vulgo seu de portadores de mantos, cujo número é tanto mais fastuoso quanto mais exíguo se tornaria desprezível. Buscando pontos em que repreender a doutrina cristã, apelam para a eternidade dos corpos, como se fossem contrários entre si buscar a felicidade da alma e querer que, como que ligada a penoso vínculo, viva sempre no corpo. E fazem-no apesar de Platão, seu autor e mestre, dizer que o soberano Deus concedeu aos deuses feitos por ele o dom de não morrerem nunca, quer dizer, de não serem separados dos corpos a que os ligara. Capítulo 17. Contra os que afirmam não poderem os corpos terrenos tornar-se incorruptíveis e eternos. Sustentam, além disso, tais filósofos não poderem ser eternos os corpos terrenos, embora não ponham em dúvida ser a própria terra membro de um Deus, não por ser tudo supremo, mas sim de um grande, do mundo, intermediário e eterno. Com efeito, o Deus Supremo criou outro pretenso Deus, isto é, o mundo, superior aos demais deuses inferiores e considerado como animal, ou seja, como ser dotado de alma, racional e intelectual, segundo eles, em massa corporal tão enorme. Dotou-o, ademais, de uma espécie de membros, colocados em seus lugares e dispostos no corpo, de 4 elementos, cuja união querem seja indissolúvel e eterna para que tal Deus não morra. Se assim é, que razão há para a terra, como membro central no corpo desse grande animal, ser eterno e não poderem ser eternos os corpos dos restantes animais terrestres, se Deus o quer, como quis o outro. Mas a terra, replicam, há de tornar a terra, donde foram tirados os corpos dos animais terrestres. Donde se deduz, acrescentam, que hão de necessariamente dissolver-se e morrer e desse modo ser reintegrados na terra estável e eterna de que foram tirados. Se alguém afirma outro tanto do fogo e diz haverem de tornar ao fogo universal os corpos dele tirados para a feitura dos animais celestes, não virá deitar por terra, como o furacão dessa contenda, a imortalidade, que Platão prometeu a tais deuses no discursinho que pôs na boca do Supremo Deus. Ou será que isso ali não sucede justamente por não querê-lo Deus, cuja vontade, como diz Platão, não é vencida por força alguma?
que impede o poder de Deus de fazê-lo com os corpos terrenos. Se Platão admite que Deus pode fazer com que não morra o que nasceu, nem se desligue o ligado, nem torne os elementos o deles tomado e que as almas ligadas aos corpos nunca os abandonem e com eles gozem de imortalidade e de eterna bem-aventurança. Por que, pois, não pode fazer com que não morram tampouco os corpos terrenos? Ou será que o poder de Deus não se estende até onde os cristãos pensam, mas apenas até onde os platônicos querem? É verdade haverem os filósofos platônicos podido conhecer o pensamento de Deus e não haverem podido conhecê-lo os profetas. Ao contrário, o Espírito de Deus ensinou os profetas a anunciar a vontade de Deus, quando ele se dignou mostrá-la a eles e, por outro lado, ao conhecerem-na, os filósofos sofreram o engano das conjecturas humanas. Não deviam, contudo, ter levado seu erro, não por ignorância, mas por teimosia, ao extremo de manifestamente se contradizerem, afirmando, de um lado, com todas as suas forças dialéticas, que, para poder ser feliz, a alma não apenas deve evitar o corpo terreno, mas todo o corpo, e insistindo, por outro, em terem os deuses almas muito felizes, ligadas, entretanto, a corpos eternos e as celestes a corpos ígneos. Insistem, outros sim, em que a alma de Júpiter, que pretendem seja deste mundo, acha-se repartida em todos os elementos corpóreos de que se compõe toda a mole que se eleva da terra ao céu. Platão opina que essa alma, do meio íntimo da terra, pelos geômetras chamado centro, a mais excelsa sumidade do céu, está difundida e estendida por todas as suas partes, segundo os números musicais. Desse modo, o mundo é, para ele, o animal maior e mais feliz e eterno e sua alma goza da perfeita felicidade da sabedoria e não abandona o corpo que lhe é próprio. Por ela seu corpo vive eternamente e, embora não seja simples, mas composto de tantos e tão enormes corpos, não podem embotá-lo nem retardar-lhe a ascensão. Dando semelhante liberdade às suas suspeitas, porque não querem acreditar que podem chegar a ser imortais, por vontade e pelo poder de Deus, os corpos terrenos, em que vivam eterno e felizmente as almas não separadas deles por morte alguma nem oprimidas por seus pesos, coisa que, segundo eles, seus deuses podem nos corpos ígneos e Júpiter, rei deles, em todos os elementos corpóreos. Se, para ser feliz, a alma deve evitar todo o corpo, fujam dos globos siderais os deuses, fuja do céu e da terra Júpiter. Se não são capazes de fazê-lo, sejam considerados miseráveis. Mas os filósofos recuam diante dessa alternativa. Não se atrevem a atribuir a seus deuses a separação dos corpos, por temor de parecer que dão culto a seres mortais, nem atribuir-lhes a privação da bem-aventurança, para não terem de confessar que são infelizes. Em conclusão, para conseguir-se a felicidade, não devem ser evitados todos os corpos, mas os corruptíveis, os pesados, os mortais, os molestos, não tais quais foram os que a bondade de Deus deu aos primeiros homens, mas como os obrigou a ser a pena do pecado. Capítulo 18. Afirmam os filósofos não poderem os corpos terrenos convir a seres celestiais, porque seu peso natural os inclina à terra. Mas necessariamente, dizem, o peso natural retém na terra os corpos terrenos ou pelo menos a ela os inclina com violência e por isso não podem estar no céu. É verdade que os primeiros homens habitavam terra cheia de árvores e frutífera, que recebeu o nome de paraíso. Como, porém, tal objeção não deve ficar sem resposta, quer por amor do corpo com que Cristo ascendeu ao céu, quer pelo que hão de ter os santos na ressurreição, considerem em primeiro lugar, com um pouquinho mais de atenção, a natureza dos pesos terrenos. Se a arte humana é capaz de fazer com que flutuem sobre a água vasos fabricados de metais, que, postos sobre ela, vão ao fundo no mesmo instante,
Quão mais crível e poderoso é Deus, cuja onipotentíssima vontade, segundo Platão, não permite possa perecer o nascido nem ser desligado ou ligado, para, por modos ocultos, dar aos corpos terrenos que peso algum os atraia para baixo, sendo a união entre o corpóreo e o incorpóreo muito mais admirável que entre o corpóreo e o corporal. E, ademais, concede aos ânimos perfeitamente bem-aventurados que situem seus corpos, terrenos, é verdade, mas incorruptíveis, onde queiram e composição e movimentos facílimos operem onde lhes apraza. Ou será que se deve acreditar que, se os anjos realizam obras como estas, arrebatar certos animais terrestres de onde se encontram e colocá-los onde lhes apraza, não possam fazê-lo sem trabalho ou sem sentir as cargas? Porque havemos de crer que os espíritos dos santos, perfeitos e felizes por graça divina, podem sem dificuldade alguma levar seus corpos aonde lhes agrade e não havemos de crer possam colocá-los onde bem lhes pareça. Embora certo que, como costumamos apreciar quando puxamos algo, quanto maior a massa dos corpos terrenos, tanto maior também o peso, de maneira que mais oprime o que mais pesa, a alma leva os membros de sua carne com maior leveza, quando gozam de robustez e de saúde que quando se encontram debilitados pela enfermidade. E embora, quando o outro puxa, é mais pesado, robusto e sádio que o enfermiço e fraco, alguém é mais ágil para mover e levar o próprio corpo quando com boa saúde tem mais massa que quando, enfermo ou com fome, tem o mínimo de robustez. Tanto vale nos corpos terrenos, ainda corruptíveis e mortais, não o peso da quantidade, mas o modo do temperamento. Quem explicará com palavras a distância que medeia entre a chamada saúde presente e a imortalidade futura? Não nos redarguam, pois, os filósofos a fé, baseados nos pesos dos corpos. Não quero, ademais, perguntar por que não creem possa o corpo terreno estar no céu, se a terra toda se apoia sobre nada. Talvez seja argumento de não menor probabilidade o tomado do centro do mundo, no sentido de nele se encontrarem as coisas mais pesadas. Limito-me unicamente a perguntar, se os deuses inferiores, a quem Platão encarregou de fazer o homem, entre os restantes animais terrestres, puderam, como ele diz, remover do fogo a qualidade de queimar e deixar-lhe de luzir, que se percebe pelos olhos, duvidaremos conceder ao soberano Deus, a cuja vontade e poder concedeu não morresse o nascido, que coisas tão diversas e dessemelhantes, como as corpóreas e as incorpóreas, unidas entre si, não pudessem ser separadas. Desse modo tira a carne do homem a corrupção, dá-lhe a imortalidade, deixa-lhe a natureza, conserva-lhe a congruência da figura e dos membros e suprime-lhe o retardamento do peso. Mas sobre a fé na ressurreição dos mortos e sobre seus corpos imortais tratar-se-á com maior apuro no final desta obra, se Deus quiser. Capítulo 19. Contra aqueles que não acreditam que, se não pecassem, os primeiros homens haviam de ser imortais. Expliquemos agora o ponto proposto a respeito dos corpos dos primeiros homens. A estes, nem a morte, boa para os bons, conhecida não apenas por alguns poucos que entendem ou nela creem, mas por todos, a qual consiste na separação do corpo e da alma, pela qual o corpo do animal, que evidentemente vivia, morre, houvera podido sobrevir-lhes, se não a houvessem merecido pelo pecado. Muito embora não seja permitido duvidar que depois da morte as almas dos piedosos e justos não vivam no descanso, melhor lhes fora viver com seus corpos sãos, ao extremo de, contra seu próprio modo de pensar, aprovarem tal opinião até mesmo aqueles que pensam consistem em estar sem corpo suprassumo da bem-aventurança. Nenhum deles se atreve a antepor os homens, por mais sábios que sejam, ou os que hão de morrer, ou já mortos, quer dizer, os que já carecem de corpos, ou os que hão de abandoná-los, nenhum deles se atreve, dizíamos, a antepô-los aos deuses imortais, a quem o Supremo Deus, em Platão, promete dom singular, a saber, vida indissolúvel, ou seja,
eterno consórcio com os respectivos corpos. O próprio Platão pensa condizer muito bem com os homens, se viveram piedosos e justamente, serem recebidos no seio dos deuses, que nunca abandonaram seus corpos, perdida já toda a lembrança, podem ver outra vez a abóbada celeste dispor-se a entrar em cárceres humanos. Celebram também havê-lo dito Virgílio, em conformidade com a doutrina platônica. Desse modo, afirma não poderem as almas dos mortais viver sempre em seus próprios corpos, pois a morte há de necessariamente dissolvê-los, nem permanecer perpetuamente sem corpos, porquanto, segundo ele, em contínua alternativa, dos mortos constantemente se fazem vivos e dos vivos, mortos. De tal modo assim é, que acreditam que os sábios diferem dos demais homens em que, depois da morte, serão levados aos astros, com o fim de gozarem de mais prolongado descanso em seu astro próprio, e ali, de novo esquecidos da primitiva miséria e dominados pelo desejo de ter corpo, tornam os trabalhos e as aflições dos mortais. Por outro lado, aqueles que houverem levado vida sem controle, voltam logo aos corpos devidos a seus merecimentos, corpos de homens ou de animais irracionais. A tão dura condição submeteu as almas boas e sábias, a que não se deram tais corpos, com que vivessem imortalmente sempre, de forma que não pudessem continuar nos corpos nem subsistir sem eles em eterna pureza. Nos livros anteriores já mencionamos que Porfírio, contemporâneo da era cristã, repudiei com vergonha esse dogma de Platão e dissemos que não apenas removeu dos corpos dos animais irracionais as almas humanas, mas além disso quis que as almas dos sábios se vissem livres dos laços corporais, de modo que, evitando todo o corpo, mantenham-se eternamente felizes junto ao Pai. Assim, para não se ver vencido por Cristo, que aos santos promete vida eterna, também determinou felicidade eterna para as almas purificadas, sem terem de retornar às primitivas misérias. E para opor-se a Cristo, negando a ressurreição dos corpos incorruptíveis, afirmou que haviam de viver eternamente, não apenas sem corpos terrenos, mas sem corpo algum em absoluto. Tal opinião, entretanto, não decidiu a ordenar não prestassem culto religioso aos deuses corporais. Porque, se não por acreditar que as almas, embora não estivessem unidas a corpo algum, não eram melhores que os deuses, por isso, se não se atreverão, como penso que não hão de atrever-se, a antepor as almas humanas aos deuses felicíssimos e, contudo, ligados a corpos eternos, porque lhes parece absurdo que a fé cristã ensina, a saber, que os primeiros homens foram criados em tal condição que, se não pecassem, não seriam pela morte desligados dos respectivos corpos, mas, dotados de imortalidade, de acordo com os merecimentos de sua obediência, com eles viveriam eternamente, e que na ressurreição os santos hão de ter os mesmos corpos em que na terra se santificaram. De tal maneira que a sua carne não possa sobrevir corrupção ou óbice algum, nem dor ou infelicidade à sua bem-aventurança. Capítulo 20. A carne dos santos ressuscitados será mais perfeita que a dos primeiros homens antes do pecado. Por isso, a morte agora carece de dureza para as almas dos fiéis defuntos, morte que os separou dos corpos, porque sua carne repousa em esperança, sejam quais forem os ultrajes recebidos depois de perdida sensibilidade. Porque não suspiram, como pensou Platão, pelos corpos por haverem nos esquecido, mas, antes, porque recordavam a promessa daquele que não engana ninguém e lhes garantiu a integridade de seus próprios cabelos. Essa razão de esperarem com ânsia e com paciência a ressurreição dos corpos, em que sofreram tantas durezas e não sentirão para o futuro nada similar. Se, por conseguinte, não odiavam sua carne, ao reprimi-la por direito espiritual, quando por sua fraqueza se revolvia contra a mente, quanto mais haverão de amá-la ao tornar-se espiritual. Como o espírito, escravo da carne, se chama, não impropriamente, carnal, assim a carne, sujeita ao espírito,
receberá o nome de espiritual. E não porque se converta em espírito, como alguns imaginam, impressionados por estas palavras, é posto na terra corpo animal e ressuscitará corpo espiritual, mas porque se submeterá ao espírito, com admirável e suma facilidade de obediência, até a própria vontade seguríssima de sua imortalidade dissolúvel e já livre de toda a sensação de mal-estar, de toda corruptibilidade e de todo peso. Não somente não será tal qual é agora no mais robusto e são, mas não será tampouco qual foi nos primeiros homens antes do pecado. Estes, embora não houvessem de morrer, se não pecassem, como homens, portadores, portanto, de corpos, não espirituais, mas materiais, usavam de alimentos. E, embora a velhice não os atacasse, de modo que necessariamente caminhassem para a morte, era a árvore da vida, colocada em meio do paraíso com a árvore proibida, que, por maravilhosa graça de Deus, os brindava com semelhante estado. tomavam os alimentos à margem da árvore interdita, não porque era má, mas para encarecer o bem da obediência sincera e pura, virtude culminante da criatura racional sujeita a Deus, seu Criador. A razão é que, onde não andava de permeio nenhum mal, é fora de dúvida que, se aproximavam do proibido, pecavam, exclusivamente por desobediência. Alimentavam-se de outras coisas e tomavam-nas para que seus corpos animais não sentissem o tormento da fome e da sede. Mas gostavam da árvore da vida com o fim de que a morte não se lhes enroscasse na vida ou morressem consumidos pela velhice, correndo depressa os espaços da vida, como se o demais fosse alimento e isso encerrasse algum sacramento. Assim se dava a entender que a árvore da vida foi no paraíso corporal como a sabedoria de Deus no paraíso espiritual, quer dizer, no paraíso inteligível, sabedoria de que está escrito, é a árvore da vida para quem abraça. Capítulo 21. Pode-se muito bem entender como algo espiritual o paraíso em que estavam os primeiros homens, deixando sempre a salvo a verdade da narrativa histórica sobre o lugar corporal. Fundados nisso, alguns referem o paraíso, onde, segundo a verídica narrativa da Santa Escritura, estiveram os primeiros homens, pais do gênero humano, a coisas espirituais e convertem as árvores e plantas frutíferas em virtudes e costumes de vida, como se não houvessem existido essas coisas corporais e visíveis, mas se tratasse de modo de falar para significar as coisas inteligíveis. Como se não pudesse existir o paraíso corporal, porque também se pode entender o espiritual, como se não houvessem existido duas mulheres, Agar e Sara, e delas os filhos de Abraão, um da escrava, outro da livre, porque diz o apóstolo estarem figurados neles os dois testamentos, ou como se não houvesse brotado água da pedra ferida pela vara de Moisés, pois também ali é possível entender-se Cristo em significação figurada, segundo as palavras do apóstolo, a pedra era Cristo. Assim, pois, ninguém proíbe entender-se por paraíso a vida dos bem-aventurados, por seus 4 rios, as 4 virtudes cardeais, prudência, fortaleza, temperança e justiça, por suas árvores, todas as ciências úteis, pelos frutos de tais árvores, os costumes dos piedosos, pela árvore da vida, a sabedoria, mãe de todos os bens, e pela árvore da ciência do bem e do mal, a experiência do mandamento transgredido. Deus decretou pena para os pecados, está bem, porque o fez justamente, mas o homem não a experimentou por seu bem. Tudo isso, todavia, melhor se poderia entender da Igreja, interpretá-lo-íamos como sinais proféticos que precedem o futuro. O paraíso seria a própria Igreja, como dela se lê no Cântico dos Cânticos. Os 4 rios do paraíso seriam os 4 evangelhos, as árvores frutíferas, os santos, seus frutos, suas obras, a árvore da vida, o santo dos santos, a árvore da ciência do bem e do mal, o livre-arbítrio da vontade humana. Desprezando a vontade de Deus,
O homem não pode fazer da sua senão pernicioso uso e assim aprende a aderir ao bem comum a todos ou a deleitar-se no próprio. Amando-se a si mesmo, entrega-se a si mesmo e, por isso, acabrunhado de temores e de tristezas, canta com o salmista: se é que sente seus males, turbada interiormente está minha alma e, reconhecendo seu crime, em ti depositei minha fortaleza. Se permite dizer essas e outras coisas a respeito de interpretação espiritualista do paraíso, digam-se sem proibição alguma, contanto que se creia na fidelíssima verdade da história apresentada na narrativa dos acontecimentos ali realizados. Capítulo 22. Depois da ressurreição os corpos dos santos serão espirituais, sem que por isso a carne se torne espírito. Depois da ressurreição, os corpos dos justos não necessitarão de árvore alguma que lhes dê o não morrer por enfermidade ou por extrema velhice, nem de outros alimentos corporais com que se evita todo o tormento procedente da fome e da sede. O motivo é que serão revestidos do dom inviolável, certo e unímodo da imortalidade, de maneira que, se lhes agrada, comerão por possibilidade, não por necessidade. Fizeram-no também os anjos, quando apareceram visível e tangivelmente, não porque necessitassem, mas porque queriam e podiam, para não se diferenciarem dos homens nessa humanidade ministerial sua. E não se deve acreditar que os anjos comeram apenas em aparência, quando os homens lhes ofereceram hospitalidade, embora lhes parecesse que comiam, como nós, por necessidade, porque ignoravam tratar-se de anjos. Daí as palavras do anjo no livro de Tobias: vias-me comer, mas vias-me com vossa vista, quer dizer, pensáveis que eu comia por necessidade, para reparar as forças, como acontece convosco. Mas, embora seja possível sustentar outra opinião mais viável a respeito dos anjos, a fé cristã não duvida que, depois da ressurreição, já em carne espiritual, é verdade, mas real, o Salvador comeu e bebeu com seus discípulos. É que a tais corpos não se despoja da possibilidade, mas da necessidade de comer e beber. Precisamente por isto serão espirituais, não porque deixarão de ser corpos, mas porque, graças ao Espírito que os vivifica, subsistirão. Capítulo 23. Que se deve entender por corpo animal e por corpo espiritual ao que é morrer em Adão e ser vivificado em Cristo. Assim como chamamos corpos animais aos que têm alma vivente, embora não espírito vivificante, sem serem almas, mas corpos, assim também aqui lhes damos o nome de corpos espirituais. Mas Deus nos livre de acreditar que serão espíritos. Serão corpos, conservarão a substância da carne, que, graças ao espírito vivificante, não sofrerá o peso nem a corrupção da carne. Já não existirá, então, o homem terreno, mas o celestial, não porque o corpo, feito de terra, deixe de ser corpo, mas porque por dom celeste será suscetível de morar no céu, não perdendo a natureza, mas mudando de qualidade. O primeiro homem, formado de terra e terreno, foi criado com alma vivente, não com espírito vivificante, reservado para prêmio de sua obediência. Por isso, seu corpo, que necessitava de comer e de beber, para não ver-se presa da sede e da fome, e não era alheio à morte por imortalidade absoluta e indissolúvel, mas graças à árvore da vida, que o conservava na flor da juventude, não há dúvida haver sido animal, não espiritual. Contudo, jamais haveria morrido, se, pecando, não houvesse incorrido na sentença com que Deus o prevenira e ameaçara. Sem ver-se privado, fora do paraíso, dos alimentos, ficava-lhe proibido a árvore da vida e foi entregue à velhice e ao tempo, para findar seus dias naquela vida, que poderia haver sido perpétua para ele no paraíso e em seu corpo animal,
caso não houvesse pecado, até que, como prêmio de sua obediência, se tornasse espiritual. Daí que, se essa morte sensível, que realiza a separação do corpo e da alma, entendemos-la significada nas palavras de Deus, no dia em que o comerdes morrereis de morte, não deve parecer absurdo não fossem desligados do corpo no mesmo dia em que comeram do fruto proibido e mortífero. Nesse mesmo dia a natureza piorou e viciou-se e, por justíssima separação da árvore da vida, apoderou-se deles a necessidade da morte corporal. Com tal necessidade nascemos todos. Por isso o apóstolo não diz, o corpo há de morrer pelo pecado, mas, o corpo está morto em razão do pecado e o espírito é vida em virtude da justificação. E logo a seguir acrescenta, se o espírito daquele que da morte ressuscitou a Cristo habita em nós, o mesmo que da morte ressuscitou a Cristo, dá vida também a vossos corpos mortais, em virtude do espírito que habita em vós. O corpo, que agora tem alma vivente, terá então espírito vivificante, contudo, diz o apóstolo já estar morto, por estar sujeito à necessidade da morte. Tinha, então, alma vivente, não espírito vivificante, mas de tal forma, que não podia com razão chamar-se morto, porque sem o cometimento do pecado não haveria podido estar sujeito à necessidade da morte. Contudo, quando Deus nas seguintes palavras, Adão, onde estás? Significou a morte da alma, que consiste em ser abandonada por ele, e quando nestas, és terra e a terra irás figurou a morte do corpo, que consiste em dele apartar-se a alma, deve-se crer não haver dito nada a respeito da morte segunda justamente porque era sua intenção ficasse oculta por amor do Novo Testamento, onde com toda clareza se declara. O fim de tudo isso era manifestar que a morte primeira, comum a todos, origina-se do pecado em que todos fomos solidários em Adão. Por outro lado, a morte segunda não é comum a todos, por amor àqueles que segundo o decreto de Deus foram chamados, aos que antes previu e predestinara, como diz o apóstolo, para que se fizessem conformes com a imagem de seu Filho, de modo que seja o primogênito entre muitos irmãos, livres da morte segundo a mercê da graça de Deus pelo mediador. Segundo a expressão do apóstolo, o primeiro homem foi criado em corpo animal. Sua intenção era distinguir do que será espiritual na ressurreição este que agora é animal. É posto na terra, como semente, em estado de corrupção, e ressuscita um corruptível. É posto na terra disforme e ressuscitará glorioso. É posto na terra sem movimento e ressuscitará cheio de vigor. É posto na terra como corpo animal e ressuscitará como corpo espiritual. Depois, para prová-lo, acrescenta, porque assim como há corpo animal, também há corpo espiritual. Quis, desse modo, manifestar o que é o corpo animal, embora a Escritura não haja dito do primeiro homem, chamado Adão, quando pelo sopro de Deus lhe foi criada a alma, e foi feito o homem em corpo animal, e sim, foi formado o homem em alma vivente. A intenção do apóstolo foi dar a entender nesta perícope, foi formado o homem em alma vivente, o corpo animal do homem. Como se devia entender o espiritual, mostra ao acrescentar, mas o segundo Adão, em espírito vivificante, significando sem dúvida alguma Cristo, que já ressuscitou da morte, de maneira que não pode morrer nunca mais. Por fim, remata, dizendo, mas não é corpo espiritual o que foi formado primeiro, mas o animal e, em seguida, o espiritual. Essa passagem lança mais luz sobre a anterior referência ao homem animal no que está escrito haver sido o primeiro homem formado em alma vivente e o espiritual no que se lê, mas o segundo Adão, em espírito vivificante. O corpo animal é o primeiro, qual teve o primeiro Adão, que não haveria de morrer, se não pecasse, qual temos agora, procedente de sua natureza, transformada e viciada pelo pecado, que o submeteu à necessidade da morte, qual se dignou ter Cristo por nós, não por necessidade, mas por possibilidade.
depois a este seguirá o corpo espiritual, qual já precedeu em Cristo, como em nossa cabeça, e seus membros terão na ressurreição dos mortos. O seguir, o apóstolo assinala a manifesta diferença entre esses dois homens, dizendo: o primeiro homem é o terreno, formado da terra, e o segundo é o celeste, que vem do céu. Assim como o primeiro homem foi terreno, seus filhos também foram terrenos, e assim como é celeste o segundo, também seus filhos são celestes. De acordo com isso, assim como vestimos a imagem do homem terreno, vistamos também a imagem do homem celeste. Com semelhantes palavras, o apóstolo pretende que isso agora se realize em nós por sacramento. De acordo com esta passagem, todos os que fostes batizados em Cristo estáis revestidos de Cristo. Mas a realidade culminará, quando o que em nós há de animal por nascimento se haja transformado em espiritual pela ressurreição ou, para usar sua própria expressão, fomos salvos em sua esperança. Vestimos a imagem do homem terreno pelo pecado e pela morte, que a geração nos infundiu, mas vestimos a imagem do homem celeste pela graça do perdão e da vida eterna, que nos dá a regeneração somente pelo mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Na intenção do apóstolo, esse é o homem celeste que se deve entender aqui, porque do céu veio para vestir o corpo da mortalidade terrena e revesti-lo da imortalidade celeste. Dá também o nome de celestes a outros justamente porque pela graça se tornam membros seus, com ele formando um só Cristo, a cabeça e o corpo. É o que com luz meridiana essa carta expressa nos seguintes termos: porque assim como por um homem veio a morte, por um homem deve vir a ressurreição. Que assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos são vivificados. Se isso sucederá no corpo espiritual, que será em espírito vivificante. Está escrito todos, duas vezes, não porque todos os que morrem em Adão hajam de ser membros de Cristo, pois muitos deles serão eternamente castigados com a morte segunda. mas porque assim como ninguém morre em corpo animal, mas em Adão, assim ninguém é vivificado em corpo espiritual, mas em Cristo. Em conclusão, não se deve imaginar que na ressurreição teremos corpo igual ao que o primeiro homem teve antes do pecado. E estas palavras, assim como o primeiro foi terreno, seus filhos também foram terrenos, não devem ser entendidas segundo o corpo que seguiu a admissão do pecado. A razão é que não se deve pensar que antes do pecado seu corpo era espiritual e haja sido transformado em animal por merecimento do pecado. Os que assim pensam reparam muito pouco nas palavras do grande doutor, que escreve: se há corpo animal, há também o espiritual, como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi formado em alma vivente. Será que isso aconteceu depois do pecado, se tal foi a primeira criação do homem, de que mesmo apóstolo tomou esse texto da lei, para fazer ver o que é o corpo animal? Capítulo 24. Como se deve entender o sopro com que o primeiro homem foi feito em alma vivente ou outro, que o Senhor expirou, ao dizer: recebei o Espírito Santo. Daí haverem alguns, com pouca precaução, pensado que neste versículo, em seu rosto Deus inspirou o espírito de vida e o homem foi feito em alma vivente. Não se pretende dizer que então se comunicou a alma ao primeiro homem, e sim que a alma que já tinha foi então vivificada pelo Espírito Santo. A semelhante interpretação os induz a lerem que Jesus, depois da ressurreição, soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Logo, deduzem que ali se fez algo semelhante, como se o evangelista, prosseguindo, acrescentasse: e foram feitos em alma vivente. Se o houvesse dito, deveríamos entender que o Espírito de Deus é uma espécie de vida das almas.
Sem ele as almas racionais devem ser consideradas mortas, embora os corpos pareçam viver por sua presença. Que, todavia, na criação do homem não sucedeu assim, testemunham-nos suficientemente as palavras do Gênesis, e criou, Formavit. Deus o homem do pó da terra. Alguns, buscando interpretação mais clara, disseram, e formou, Finchite. Deus o homem do barro da terra. Porque mais acima dissera, uma fonte subia da terra e regava toda a face da terra e, segundo eles, aqui barro devia ser entendido como composto de água e de terra. Logo a seguir acrescenta, e criou Deus o homem do pó da terra, como trazem os códices gregos, dos quais foi traduzida ao latim a escritura. Que alguém prefira dizer criou, Formavit. ou formou, Finchite. traduzindo a palavra grega eplasen, não tem importância, contudo, segundo parece, fica melhor formou. Finchite. Mas aos que preferiram dizer criou, Formavit. pareceu evitar desse modo a ambiguidade, porque em latim é mais corrente usar a palavra fingere para denominar aquele que com larvada mentira compõe algo. Esse homem, feito do pó da terra ou do barro, Pois era pó umedecido. esse, repito, para expressá-lo com maior viveza, usando a expressão da Escritura, pó da terra, ensina o apóstolo a haver sido feito corpo animal quando recebeu a alma. E foi criado esse homem em alma vivente, quer dizer, uma vez formado esse pó, foi feito em alma vivente. E replicam, já tinha alma, porque do outro modo não se chamaria homem, porquanto o homem não é apenas alma nem apenas corpo, mas composto de alma e de corpo. É grande verdade não ser todo homem a alma do homem, mas sua parte superior, nem seu corpo todo homem, mas sua parte inferior. E também é que a união simultânea de ambos os elementos se dá o nome de homem, termo que não perde cada um dos elementos, quando deles falamos em separado. Não se diz a cada passo, sem que o proíba a lei linguística alguma, aquele homem morreu e agora está gozando ou penando, se tal coisa só se pode dizer da alma. A quem se proíbe dizer, aquele homem está enterrado em tal ou qual lugar, se tal coisa só se pode dizer do corpo. Dirão, acaso, que a Divina Escritura não costuma expressar-se assim? Ao contrário, dá-nos testemunho disso, ao extremo de, mesmo estando unidos os dois elementos em vida do homem, chamar homem a cada um deles, a saber, homem interior à alma e exterior ao corpo, como se fossem dois homens, quando, na realidade, ambos são ao mesmo tempo um homem apenas. Mas é preciso entender em que sentido se diz que o homem foi feito à imagem de Deus e que o homem é a terra e há de tornar a terra. O primeiro refere-se à alma racional, qual Deus a infundiu, soprando, ou se é mais adequada a expressão, inspirando no homem, quer dizer, no corpo do homem. E o segundo, ao corpo, tal qual foi por Deus formado do pó, corpo ao que deu alma para fazê-lo corpo animal, quer dizer, homem em alma vivente. Por isso, ao soprar sobre os seus discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo, o Senhor quis dar-nos a entender que o Espírito Santo não é somente Espírito do Pai, mas também Espírito do unigênito. Um mesmo é o Espírito do Pai e do Filho e com ele formam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que não é criatura, mas Criador. O sopro corpóreo, procedente da boca carnal, não era a substância e a natureza do Espírito Santo, mas simples figura, que nos manifestava, como indiquei, ser o Espírito Santo comum ao Pai e ao Filho e não ter cada um deles o seu, mas ser um mesmo de ambos. Nas Sagradas Escrituras tal Espírito é sempre expresso com a palavra grega pneuma, como nesse lugar o Senhor o denomina, ao dá-lo a seus discípulos, significando-o com o sopro de sua boca corporal. Não me lembro de passagem alguma da divina palavra em que seja nomeado do outro modo.
neste versículo, e formou Deus o homem do pó da terra e em seu rosto soprou ou inspirou o espírito de vida, não diz o grego pneuma, que de costume se traduz por Espírito Santo, mas pnoé, nome aplicado mais correntemente à criatura que ao Criador. Baseados nisso, alguns tradutores, para diferenciá-los, preferiram traduzir essa palavra por sopro e não por espírito. Emprega-se essa mesma expressão na passagem de Isaías que diz: "Eu fiz todo o sopro", significando, sem dúvida, toda a alma. A palavra grega pnoé, os latinos às vezes interpretaram por sopro, às vezes por espírito, às vezes por inspiração ou aspiração, quando se aplica também a Deus. Mas pneuma, sempre a traduziram por espírito, que é do homem, de que diz o apóstolo, que o homem sabe o que é do homem, senão o espírito do homem que nele há. Que é do irracional, como está escrito no livro de Salomão: quem sabe se o espírito do homem remontará ao céu e o espírito da besta se abaterá até a terra. Que é corpóreo, por outro nome chamado vento, termo usado no Salmo, que canta, o granizo, o fogo, o gelo, a neve e o tempestuoso vento, quer não já o espírito criado, mas o Criador, como de que diz o Senhor no Evangelho: recebei o Espírito Santo, figurando pelo sopro de sua boca carnal. E também onde diz: ide, batizai todas as gentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui de modo muito expressivo e muito claro se encarece a Trindade. E onde se lê: Deus é Espírito, e noutras muitíssimas passagens das Sagradas Letras se dá a entender o mesmo. Em todos esses lugares das Escrituras, os códices gregos não escrevem pnoé, mas pneuma, e os latinos espírito, não sopro. Se, por conseguinte, no versículo, em seu rosto inspirou ou, se é mais adequada a expressão, soprou o espírito de vida, o grego houverá escrito pneuma em lugar de pnoé, mesmo em tal caso não nos veríamos precisados de entender o Espírito Criador, na Trindade propriamente chamado Espírito Santo, posto que pneuma, como fica dito, costuma aplicar-se não apenas ao Criador, mas também à criatura. Mas, replicarão, ao dizer Espírito, não haveria acrescentado de vida, se não quisesse dar a entender o Espírito Santo, e ao dizer, foi criado o homem em alma, não teria acrescentado vivente, se não significasse a vida da alma, que como dom o Espírito de Deus lhe comunicou. Vivendo a alma, prosseguem, essa vida que lhe é própria, que necessidade havia de acrescentar vivente, se não apenas a de dar a entender a vida que o Espírito Santo lhe infunde? E isso que é senão apegar-se com interesse a hipóteses humanas e atender com desinteresse às santas Escrituras. Porque era grande coisa não ir longe, mas ler pouco mais acima no mesmo livro: produz a terra alma vivente, quando foram criados todos os animais terrestres. E depois, passados alguns capítulos, significava grande coisa dar tento de estar escrito: e foi destruído tudo que tem espírito de vida e tudo que estava no seco, quando, ao tratar do dilúvio, dizia haver perecido tudo quanto vivia na terra. Por conseguinte, se também nos irracionais encontramos alma vivente e espírito de vida, segundo o estilo da Divina Escritura, e dizendo o grego nessa passagem, que isso assim, tudo quanto tem espírito de vida, não pneuma, mas pnoé, porque não havemos de perguntar, que necessidade havia de acrescentar vivente, se a alma que não vive não pode existir? Ou que necessidade havia de acrescentar de vida, havendo antes dito espírito? Mas compreendamos que, quando a Escritura dizia espírito de vida e a alma vivente, segundo o seu estilo, queria dar a entender os animais, quer dizer, os corpos animados, que têm, graças à alma, o sentido corporal. Contudo, na criação do homem esquecemos o estilo da Escritura, pois aí fala também segundo esse estilo. Em tal sentido insinua que o homem, uma vez recebida a alma racional, que intentou apresentar criada não como efeito da água ou da terra, mas do sopro de Deus,
foi formado para viver em corpo animal, obra da alma vivente, como os animais, de que disse, produz a terra alma vivente. Deles diz também terem espírito de vida. Aqui o grego não diz pneuma, mas pnoé, não expressando com esse termo o Espírito Santo, mas a alma dos animais. Mas acrescentam, assim se põe em evidência que o sopro de Deus lhe saiu da boca e, se acreditamos ser a alma, será lógico concluir ser da mesma substância que Deus e igual à sua sabedoria, que diz, eu saí da boca do Altíssimo. Deve-se fazer notar não haver a sabedoria dito ser sopro da boca de Deus, mas proceder-lhe da boca. Assim como podemos emitir sopro, não da natureza que nos constitui em homens, mas do ar que nos rodeia, que trazemos e levamos, respirando e aspirando, assim Deus, onipotente, pode formar não de sua natureza, nem de criatura alguma sujeita a seu domínio, mas do nada, um sopro, que com muita propriedade está escrito haver inspirado ou soprado para infundi-lo no corpo do homem. Ele é incorpóreo e o sopro, incorpóreo, mas ele é imutável e o sopro, mutável, porque Deus, em criado, infundiu algo criado. Entretanto, para que esses que se prezam de falar das Escrituras e não lhes estudam o estilo literário saibam que não apenas se diz sair da boca de Deus o que é igual ou da mesma natureza que ele, ouçam ou leiam o que Deus ditou e foi escrito, porquanto és morno e não frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Não há, pois, motivo algum para resistirmos ao apóstolo, que fala com tamanha clareza, distinguindo o corpo animal do corpo espiritual, quer dizer, esse em que havemos de estar, deste em que atualmente estamos. É posto em terra corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Porque assim como há corpo animal, há também o espiritual, segundo está escrito, o primeiro homem, Adão, foi formado em alma vivente, o segundo Adão, em espírito vivificante. Mas primeiro não foi formado o corpo espiritual, e sim o animal e, em seguida, o espiritual. O primeiro homem é o terreno, formado da terra, e o segundo é o celeste, que vem do céu. Assim como o primeiro homem foi terreno, seus filhos também foram terrenos, e assim como é celeste o segundo, também seus filhos são celestes. De acordo com isso, assim como vestimos a imagem do homem terreno, vistamos também a imagem do homem celeste. Tais palavras do apóstolo já as mencionamos mais acima. O corpo animal, em que, segundo ele, foi formado o primeiro homem, Adão, foi criado de tal modo que podia morrer, é verdade, mas não morreria, se não houvesse pecado. E é que não pode morrer o que há de ser espiritual e imortal pelo Espírito vivificante. Assim, a alma, criada imortal, embora aparentemente morta por causa do pecado, pois carece dessa vida sua que é o Espírito de Deus, mercê de quem podia viver feliz e sabiamente, não deixa de viver com uma espécie de vida que também lhe é própria, embora miserável, e não deixa de viver por haver sido criada imortal. É o que sucede com os anjos desertores, que, ainda quando de algum modo hajam morrido, pecando, porque abandonaram a fonte da vida, que é Deus, com quem podiam viver feliz e sabiamente, não puderam morrer, deixando em absoluto de viver e de sentir, por haverem sido criados imortais. E desse modo serão, depois do juízo, precipitados na segunda morte, de maneira que nem mesmo ali carecerão da vida, pois não se verão privados de sensibilidade, quando vivam em dores. Porém, os homens que se acolhem à graça de Deus e serão concidadãos dos santos anjos, estáveis em sua bem-aventurança, serão revestidos de corpos espirituais tais, que nem pecarão, nem morrerão nunca mais. Sua imortalidade será como a dos anjos, que dela nem o pecado poderá privá-los, com a diferença de que conservarão a natureza da carne e não perdurará a corruptibilidade alguma carnal nem peso.
Tal questão traz como que pela mão outras que necessariamente devem ser tratadas e resolvidas com auxílio de Deus e Senhor da verdade. A primeira é esta: nos membros desobedientes dos primeiros homens, do pecado de desobediência que se originou a libido, ao abandoná-los à graça de Deus. Assim se explicaria que em sua nudez abrissem os olhos, isto é, reparassem com maior curiosidade nela e, porque o movimento impudente resistia ao arbítrio da vontade, cobrissem suas vergonhas. E a segunda, como haviam de propagar seus filhos, se, como haviam sido criados, permanecessem sem prevaricação. Como, porém, este livro já está exigindo o ponto final e essa questão não é para limitar-se a exíguas páginas, parece-me determinação mais acertada deixá-la para o livro seguinte.